algo que tem chamado bastante atenção e que a gente precisa até falar sobre isso. Você sabe que uma coisa chama a outra. Nessa história da gente correr, nessa história da gente se exercitar, muitas vezes você está guardando um problema que você muitas vezes não queria que ele aparecesse. Mas você sabia que a melhor coisa que existe é você se cuidar, fazer exercícios físicos? E é claro que você tem que estar bem. Uma coisa eu posso lhe garantir. Tem muita gente se cuidando, tem muita gente se dando bem e tem muita gente consciente de que essa perna tem que estar muito bem, tem que fazer bons exercícios e ela tem que estar saudável. E muitas vezes você pode estar com esse joelho lesionado e você não sabe. E a gente hoje quer falar sobre o desgaste também. E aí uma coisa chamou outra, aí me causou uma curiosidade. Vamos falar com o ortopedista, ele vai nos explicar por que muitas vezes existe o desgaste do joelho, como as pessoas costumam falar. E será que a palavra certa é essa? Tem desgaste mesmo no joelho? Nós vamos conversar agora com o doutor sobre esse assunto e aí a gente vai poder ajudar a todos nós, principalmente entender melhor se muitas vezes esse desgaste pode acontecer, se tem idade para isso, faixa etária, enfim. Vamos falar sobre esse assunto. E nós estamos aqui com o ortopedista Daniel Ximenes, que vai já explicar pra gente por que esse desgaste acontece, se realmente a palavra certa, a frase certa é essa. Tudo bem, doutor? Certo. Tudo bom, Vanusa? Bom dia, audiência. O desgaste no joelho é um problema porque o joelho é a maior articulação do corpo. E é uma articulação muito complexa. Pelo joelho passa toda a carga do corpo da gente. Quando a gente tem um desgaste ou um problema, uma dor no joelho, isso impede muitas funções. Fazer atividade física é uma das funções que é dificultada por problemas no joelho. Mas em casos mais graves de desgastes, a pessoa tem dificuldade até de fazer uma simples caminhada, não para atividade física, mas para problemas do dia a dia, passear com o neto no shopping, alguma coisa fica difícil fazer. Então esse problema pode ser chamado de desgaste, a gente chama de artrose no joelho quando o desgaste está avançado. E é um problema que tem tratamento e tem também prevenção. E é muito importante uma iniciativa como a sua discutir isso, porque afeta muito a qualidade de vida. Nos desgastes avançados, normalmente no idoso. Se tem a ver com idade, tem a ver com idade. Não só com idade, mas a idade, sem dúvida, é o principal fator de risco para o desgaste do joelho. Você vê que 80% das pessoas acima de 80 anos vão ter artrose. Não é a maior parte da população que tem acima de 80 anos. A gente sabe disso, mas a gente quer chegar lá, né? E a gente quer chegar lá com saúde, chegar lá saudável, fazendo as coisas. Então, parabéns pela iniciativa de tocar nesse tema. Obrigada, doutor. Olha, a gente está falando sobre esse assunto porque o que tem te chamado a atenção e que muitas vezes a população talvez não saiba, e é importante que a gente leve essa informação até o público. A gente sabe que existem alguns tipos de esportes que eles têm mais impacto. E muitas vezes, na juventude, a gente acha que pode tudo. Por isso que eu quis saber se tem a ver um pouco com a questão da idade. Mas tem algo que acontece com o ser humano e que às vezes ele guarda para si. Algumas pessoas são mais sensíveis à dor. Outras pessoas, elas passam por lesões e elas não buscam um profissional para saber se ali ficou lesionado, se ela teve algum problema, e vai guardando o problema nesse corpo, nesse joelho. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que levaram pancadas no joelho ou que tiveram algum problema, né, no próprio tornozelo. E aí elas guardam o problema e não procuram um profissional para ver o que aconteceu, nem fazer um raio-x, nem nada. E o tempo vai passando. Automaticamente, segundo informações, aquele local, ele se cura sozinho, só que a lesão ficou ali. Eu queria que o senhor explicasse melhor se esse tipo de coisa de fato acontece ou não tem nada a ver com os problemas que acontecem com o joelho. Olha, sim, acontece. A gente tem que estar atento a qualquer sinais de lesões mais duradouras. Uma pancada, um trauma, realmente você pode melhorar dele em poucos dias, mas é uma dor muito passageira. Você pega uma pancada, fica ali roxinho, o corpo tem uma reação, cicatriz e tudo bem. Mas tem traumas repetitivos.
Olha, você vem falando de esportes, né? Pessoas cada vez mais jovens estão entrando no esporte de maneira até querendo ser profissionais, como crianças. As escolinhas de futebol e de outros esportes estão cheias de crianças que alimentam um sonho de ser atletas profissionais, de levar isso como uma carreira. E você vê que eu sou especialista em joelho, eu atendo muitas crianças com dor no joelho, já com dor de lesões de atletas profissionais, com tendinites ao redor do joelho. Se não tratadas, com certeza essa criança vai ter artrose lá no futuro. Mas não um futuro de 80 anos, como eu falei anteriormente, um futuro de artrose com 30 anos, com 40 anos. Então a questão da idade do joelho não é sempre essa idade cronológica que eu falei de 40 anos, mas muito vai depender do uso. Esportes de alto impacto podem levar ao desgaste do joelho de forma mais acelerada. Então o esporte como uma corrida, todo mundo que pratica corrida vai ter artrose mais cedo, eu não estou falando isso não, mas é um esporte de alto impacto. Tem que estar sempre buscando um profissional para saber como está a saúde desse joelho, né? E estar atento aos sinais de que você está provocando lesões no seu joelho, que é a questão da dor, né? A dor ela é um ótimo sinal. Se você sente dor no joelho e essa dor é persistente, não é uma dor de 1 ou 2, 3 dias, ela está persistindo, já está durando 1 semana, 2 semanas ou mais que isso, procure o ortopedista, vá se examinar, veja o que está acontecendo no seu joelho, porque essas lesões deixam sequelas. Muito bom. Doutor, vamos explicar dor. Quais são os tipos de dores que as pessoas costumam sentir nesse joelho que já é um alerta para procurar um profissional? Olha, existem as dores agudas, como você falou, tomou uma pancada, ali fica doendo, inchado, roxo, vermelho, 1, 2, 3 dias, 4, no máximo 5 dias, e são dores agudas. E existem também as dores crônicas, são essas dores que não passam rápido, e elas estão mais relacionadas a doenças no joelho. Agora, dor ao redor do joelho, a gente pode ter dores em várias localizações do joelho. O joelho é uma articulação muito importante no movimento e ela é bem complexa. Ela foi feita de uma maneira para resistir bastante aos traumas. A gente tem uma cartilagem bem espessa na articulação do joelho. Ela é composta pelo osso do fêmur, da patela e da tíbia. E entre eles tem estruturas, que são os meniscos, que favorecem a distribuição melhor de carga. Tem ligamentos que melhoram a estabilidade do joelho para não fazer com que o joelho desloque do lugar. Mas os traumas levam a lesões nessas estruturas de absorção de impacto, que são os meniscos, nas estruturas estabilizadoras do joelho, que são os ligamentos. Então esses traumas levam também às dores nessas estruturas que são auxiliares à função do joelho. E a dor, só ter dor no joelho não implica em qual estrutura dessa está lesada. Por isso que é importante, no caso da dor persistente, você fazer um exame do joelho e saber o que está acontecendo para poder fazer um tratamento mais assertivo. Muito bom. Doutor, eu queria que o senhor falasse também sobre as principais doenças que afetam esse joelho, para que as pessoas fiquem conscientes. Por exemplo, existem algumas doenças que numa determinada idade você vai ter, ou existem outras doenças que também na juventude você pode ter. Quais são os tipos? Olha, a gente divide em 2 grandes grupos de problemas no joelho. Os problemas que são traumáticos, que são levados por traumas, e os degenerativos. O que com a idade a gente vai ter é o desgaste, a degeneração. Mas os problemas traumáticos fazem com que a pessoa tenha uma degeneração mais cedo, um desgaste mais cedo. Por exemplo, na população jovem, economicamente ativa, as fraturas. Você leva um acidente de moto e fatalmente quebra o joelho, sofre um acidente onde a cartilagem do joelho ela é fraturada, ali você vai ter uma sequela. Aquele joelho vai evoluir com artrose mais cedo, a gente sabe disso, independente do tratamento que é feito. Então tem lesões na idade mais jovem que favorecem as lesões futuras de desgaste, a artrose do joelho. Jogadores de futebol que lesionam o ligamento, que rompem os meniscos, essas lesões favorecem um desgaste futuro. E cada uma delas tem um tratamento adequado. Hoje nós temos um que é recorde em falar de dores, que é o Neymar.
né? Todo mundo fala e todo mundo sabe que ele teve vários problemas, assim como outros jogadores, mas ele realmente é dos jogadores mais citados dentro do mundo, né, sobre questão de lesões. E, inclusive, isso bem traumático para ele, né, segundo entrevistas que ele deu. Doutor, relacionado a cirurgias, quando a pessoa passa por cirurgias, ela não vai ter mais a mesma qualidade que ela teria para voltar a ter uma qualidade realmente de vida neste joelho, nesta parte da perna? Olha, boa pergunta. Isso serve até para a gente explicar de uma forma geral para toda a população. Você tem o caso do Neymar. Ele sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior, foi submetido à cirurgia, fez a fisioterapia, se recuperou, fez todo o processo de reabilitação, trabalho muscular e ainda hoje ele volta com dificuldades, né? Sofrendo lesões musculares de forma até constante. Mas tem outros jogadores, como no Flamengo, o Bruno Henrique, o Pedro até que voltou recentemente de uma lesão de reconstrução, de uma cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior com 7 meses e já está voltando a jogar e voltando, tentando atingir seu alto nível. Bruno Henrique jogando em alto nível. Só porque a pessoa teve a lesão do ligamento cruzado anterior não quer dizer que a carreira acabou, não. As cirurgias atualmente conseguem fazer com que a pessoa volte em alto nível, o esporte. Mas o cuidado com a alimentação, o cuidado com o preparo físico, não só cardiorrespiratório, mas também o preparo muscular, questão de equilíbrio e estabilidade da articulação do joelho, é muito importante para você voltar em alto nível. Então, se você teve essas lesões de ligamento cruzado anterior, de menisco, gosta de praticar futebol, não precisa ficar desesperado. Você pode voltar a jogar como jogava antes. Existe tratamento para isso. Muito bom. Doutor, eu queria que o senhor falasse a respeito dos medicamentos que muitas vezes são orientados para algumas pessoas e muitas pessoas comentam que têm medo de tomar alguns medicamentos. Isso é mito ou isso é verdade? Quando há uma necessidade? Não, isso é verdade. A gente tem na área da ortopedia um medicamento que é muito utilizado, são os anti-inflamatórios. E algumas pessoas têm costume de tomar isso sem prescrição médica. Essas medicações tomadas por longo prazo, elas têm muitos efeitos colaterais, como lesão da mucosa gástrica, podendo levar a gastrite, úlceras, lesões de órgãos internos, como rim, fígado. E, como eu tinha falado antes, algumas lesões dessas levam a dores crônicas. Não é uma dor de 2, 3 dias, são dores de meses, às vezes até anos. E se você passar meses tomando esse tipo de medicação, você vai afetar o seu organismo. Mas existem outros tipos de medicação que são nutracêuticos, que são mais um tipo de suplemento, como colágenos. Essas medicações, a pessoa não precisa ter medo de tomar ela cronicamente ou por um tempo mais prolongado, porque são medicações que são mais suplementos alimentares. O colágeno, ele ajuda na função da cartilagem, ajuda a desinflamar a articulação, não só do joelho, mas todas as articulações do corpo. E o que falar do cálcio? Quando ele é medicado, porque as pessoas falam muito. Tudo bem. O cálcio, ele já tem uma função diferente. Ele não vai atuar tanto na articulação, ele atua mais no osso mesmo. Ele é usado para tratar ou prevenir problemas como osteoporose ou diminuição da densidade mineral óssea dos ossos. É um problema, a osteoporose, que afeta muito mais o sexo feminino que o masculino, as mulheres, principalmente no período pós-menopausa, e pode estar muito relacionada a dores no quadril, dores na coluna, dores nas costas. Muito bom. Doutor, para a gente encerrar essa entrevista muito boa, eu queria muito que o senhor deixasse algumas dicas ou algumas informações para estas pessoas que querem iniciar seus filhos no esporte. Há essa necessidade, é importante que realmente esteja, mas eu queria que o senhor deixasse alguma dica para ajudar as mães, os pais e ao mesmo tempo esses jovens que aí estão. Vamos lá. Vamos dar uma dica para todos, né, de todas as idades. A atividade física ela é muito importante. Você não usar suas articulações, ficar sendo sedentário, é muito prejudicial a todas as articulações do corpo. No entanto, também o uso exagerado é também prejudicial. Então a gente tem que fazer sempre um uso equilibrado e saudável, procurando sempre tratar
esportes de alto impacto, você praticar esportes de alto impacto, corridas estão na moda, muitas pessoas gostam de praticar corrida, não é errado fazer corrida, mas a gente precisa se preparar para praticar corridas, fazer alongamentos, fazer o fortalecimento da musculatura envolvida na corrida. Muitos praticantes hoje em dia de beach tênis ou de outros esportes, vamos praticar o esporte que você gosta, mas também de maneira equilibrada, sem exageros, e fazer o preparo adequado para aquele esporte. Fazer os fortalecimentos e o preparo de equilíbrio e propriocepção dessas articulações envolvidas nesses esportes. Os pais que querem colocar os filhos para praticar esportes e os filhos que desejam ser profissionais desses esportes, vão em frente, pratiquem, mas de forma equilibrada. Sentiu dor e essa dor está demorando a passar, dê uma paradinha, vamos examinar, ver o que está acontecendo e se preparar melhor para chegar no esporte e poder praticar sem dor e sem ter sequelas lá no futuro. Muito bom, doutor, muito obrigada. Apesar de que ainda fiquei curiosa de quanto em quanto tempo, mesmo que a pessoa não tenha problema, se é interessante fazer exames. Se tem algum tipo de exame que há necessidade da pessoa fazer pelo menos uma vez por ano? No caso da osteoporose, nas mulheres que já estão pós-menopáusicas, é interessante fazer densitometria óssea uma vez por ano. Mas em relação a dores na articulação do joelho, não, a gente não tem nenhum trabalho que mostre que é necessário fazer exame de streaming ou de rastreamento, como no caso de alguns cânceres são feitos, né? Mas a gente tem que estar atento, vocês têm que prestar atenção no seu próprio corpo e observar se você está sentindo alguma dor, algum inchaço, algum desconforto nas suas articulações que estão persistindo por mais de 3 dias. Muito obrigada, tá, doutor? Foi muito bom. Que conversa boa, né? Foi um bate-papo maravilhoso com o Daniel Ximenes, que é médico ortopedista e veio hoje falar pra gente sobre esse desgaste que acontece no joelho e acabou aprofundando e trazendo mais informações pra gente. Doutor, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, né? Obrigado, Vanusa. Meu contato é @Dr.Daniel Ximenes, e também eu atendo na Clínica Ortocenter Teresina e na Unimed.